Graça e paz, aqui estamos mais uma vez para trazer aqui a mensagem profética para a sua vida, meu querido. Antes de tudo, peço sempre aí a sua contribuição, com o seu ok, com o seu like aí no nosso canal. Nos ajude aí, queridos, nos ajude mesmo, tá bom? Você não é inscrito ainda não? Por favor, vai aí embaixo, aí nessa palavrinha vermelha aí, inscrever-se, toque aí. Aí você vai ver alguns sininhos, sinalize o sininho para que você possa receber as mensagens e estudos, cursos que demos aqui no nosso canal. Vamos lá, estamos falando sobre o fluir do avivamento. Fluir do avivamento. Então não se esqueça disso, tá? Para que a nossa igreja tenha um sucesso e chegue aonde Deus quer que cheguemos, é preciso que ela esteja avivada. Bom, estamos falando aqui de detalhes que faz com que a igreja ela demonstre primeiramente que precisa ser restaurada. Falamos aí sobre fofoca, sobre insinuação, sobre calúnia, e foram 13 mensagens sobre isso. E estaremos agora falando sobre, hoje estamos na terceira mensagem, né? Na terceira mensagem sobre o tema pastores de curta temporada, membros passageiros. Hoje é a terceira mensagem, né? E para nós é importante falar sobre isso justamente para que você entenda esses pormenores, que podemos chamar assim, que prejudica o crescimento da igreja. Mas antes disso, vamos lá para os nossos textos, né? Eu falei que são 4 textos lidos até acabar esse tema. Vamos lá? Salmos 105, versículo 15, que diz assim: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Ok? Agora é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Ok? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e o que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima, amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Passagem belíssima, né? É belíssima. Em breve estamos pregando aí sobre essas passagens bíblicas. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Rapaz, doutrina, palavra, tem que haver na sua igreja, pastor, tem que, você ensinar, doutrinar a sua igreja. Vamos lá? Então, alguns tópicos aqui. Então, agora vamos para o quarto tópico, desse tema, que é: o grupo começa sua campanha. Eles buscam encontrar numerosas falhas no ministro ou membros de staff. Inicia-se uma campanha de difamação por telefone ou pessoalmente para que ele perca todo o seu possível suporte. Para aqueles indivíduos, o líder não consegue fazer nada certo. Eles promovem essa visão a que queira ouvir. Eles buscam maneiras para magnificar as suas falhas, que cada ministro ou membro da igreja certamente possui, e minimizar suas qualidades.
Na fase de arregimentação, certas pessoas implacavelmente criticam cada ação do seu alvo, o intuito de conseguir que as pessoas tornem o seu lado quando o pastor e o membro de staff. Isso aí, ler isso aqui é triste. E você saber que isso existe. Pessoas, eles veem mais as falhas do pastor do que as suas qualidades. É aquela história que nós sempre ouvimos, né? Que você, como pastor, o pastor, ele durante 10 anos, durante tantos anos, ele faz o bem, e quando ele comete um mal, ele é esquecido e é malfeitor, ou considerado malfeitor, ninguém mais quer saber dele mais. E aí difamam, aí dignificam ele, né? Então, infelizmente, é assim que consegue. E ainda por cima, e sempre são pequenos números, né? Não são a igreja toda, irmãos. Eu não estou aqui julgando a igreja toda não. São pequenos números que, infelizmente, fermenta todas as pessoas. E até aqueles que não conheciam o pastor e acaba vendo ele como uma pessoa terrível, terrível. Então, infelizmente, e quando isso não se faz em uma campanha para acusá-lo ou para procurar, são os investigadores do diabo que é colocado dentro da igreja para defamar o pastor. Então, tomar cuidado que você não seja um deles, né? Continuando. Antes de se tornar conhecimento, tome conhecimento, seus esforços tornaram a igreja em alvo semelhante a 2 partidos preparando-se para a batalha. A tensão cresce sobre a mente, todas as atividades da igreja à medida que pequenos grupos se juntam e cochicham num tom velado. Eu falei, pequenos grupos. É incrível que sua reunião aconteça um pouco antes ou logo depois do culto ao príncipe da paz. Que ironia, né? Você vai pregar sobre o príncipe da paz, vai pregar a paz na igreja, mas está fazendo guerra, fazendo tumulto dentro da igreja. É claro que o culto transforma-se numa tapeação, pois a mente das pessoas agora está no problema e não em Deus. Porque já fermentou tudo, já alastrou, defamando, falando dos erros, falando do erro do português do pastor, falando do que o pastor faz isso, que o pastor faz aquilo. Enfim, irmãos, infelizmente, a liderança hoje é massacrada por um pequeno grupo que infelizmente faz isso. É por isso que nós precisamos dar uma olhadinha nas mensagens anteriores sobre fofoca, insinuação e calúnia, para que você possa não se enquadrar a isso. Estou colocando hoje aqui a questão da liderança justamente porque é importante. E sempre falo que quando as pessoas se enquadram nesse ponto, elas estão já caracterizando a elas rebelião. Então vamos tomar cuidado com isso. Agora temos aqui um quinto ponto que é os partidos que se preparam para a batalha. Na igreja tem partidos, né? Tanto a igreja de Coríntios, que nós lemos aqui inicialmente, Paulo, ele fala justamente sobre isso, sobre a questão de nós não vivermos no problema da dissensão, não, mas a união, o mesmo parecer, o mesmo pensar, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. Isso é igreja. Agora, quando sai disso, aí entra para a questão de partidários. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Ceifa, um dizia que era apóstolo, e tinha aqueles que eram os piores, que diziam que era de Jesus, né? Uma vez que elas decidiram que não gostam do pastor, membros do staff, o líder leigo, eles adotam o poder, o que pode ser chamado de tática da terra arrasada. Até a esposa e nos filhos do seu alvo, elas ficam procurando defeito e criticam cruelmente.
coitado, até os filhos, até a esposa do pastor entra no pacote. Não estou falando do pastor, mas também dos membros de STF e os líderes também leigos também. Então até eles entram no pacote. Infelizmente, temos que, quando não respeita o pastor, você não vai respeitar a esposa dele. E a esposa do pastor, ela deve ser mais respeitada do que o próprio pastor, porque é ela que sustenta o emocional do pastor, tá bom? A família do líder fica, de certa forma, no ostracismo, por conta do tratamento frio e rude que lhe é dado, né? Eles ficam banidos, ficam expulsos de tudo na igreja, né? Eu vejo quantas pessoas, eu vejo aí família do pastor, que a qual não faz parte do convívio da igreja, não é lembrado nas festas, né? Eu fico feliz quando a esposa do pastor é lembrada por toda a igreja, quando eles fazem festa, quando fazem uma cerimônia. Isso é honrar, isso é dar honra, é justamente a mulher a qual é a base emocional do seu pastor, do seu líder. Naturalmente, que esse comportamento nada cristão faz com que cada vez os membros comecem a tomar partidos. A tensão aumenta. Aí as pessoas que se conheciam há anos começam a agir como inimigos, esquecendo-se completamente no que diz lá o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a gente vai ler agora. Tá bom? Tiago, capítulo 1, versículo 20. Então, o que acontece? As pessoas começam a se colocar como inimigos, brigam entre si, é uma coisa louca, Eu já vi isso de perto já. Vamos lá, capítulo 1, versículo 22. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tá aí, tá aqui a Bíblia falando. Então, se a pessoa está irada, está falando mal de alguém, está querendo o mal de alguém, então quer dizer que a justiça de Deus não vai operar na vida dessas pessoas. Não vai operar nessa igreja. Como é que Deus vai operar no lugar onde está em pé de guerra? Isso tem que acabar. Então essa mensagem é para acabar com isso. As pessoas abandonam qualquer coisa que se pareça com princípios bíblicos para lidar com conflitos. E aí a guerra é certíssima. Não é? Esquece tudo. Esquece os princípios bíblicos, esquece o que a Bíblia diz para guerrearem. E até, infelizmente, em alguns pontos, usam até a Bíblia para isso, né? O ciclo diabólico está agora totalmente em movimento. O diabo está começando, está gostando, e o dano só está começando. Em acordo com a Escritura, a maldade é tão óbvia, coloca as pessoas num grande risco de correção de Deus. Este é a X do questão. Quando eu escrevi isso aqui, né, eu tremi por dentro, porque as pessoas não têm ideia como estão correndo o risco para ser corrigidos por Deus. Então tome cuidado, que muitas pessoas estão aí pagando um preço altíssimo por não valorizarem as suas lideranças. Não devemos entender que o princípio de não tocar no ungido pode ser estendido ao ataque a leigos que estão sendo usados pelo Senhor. Não é porque é só ungido, é só pastor, não. Ungidos são justamente todos aqueles que são usados pelo Senhor Deus. Preste atenção nisso. Talvez você eu estou atacando não é o pastor, mas está mexendo com a pessoa que faz parte com Deus, que está sendo usada por Deus. Todavia, em vez de desenvolver a maturidade espiritual para trabalhar biblicamente as áreas de conflito, a abordagem ímpia é desvencilhar-se dos irmãos ou cortar relações abruptamente para assim supostamente tocar para frente e começar de novo. Nada pode ser antibíblico
e oposto aos caminhos de Deus. Afinal, Jesus disse que o amor e a unidade entre os cristãos eram cruciais para que o testemunho evangelístico e para a representação de Deus em um mundo perdido. Lembre de uma coisa, fomos chamados para sermos representantes de Deus nesta terra. Agora, sabe por que às vezes a igreja não atinge, ou as pessoas não são, as pessoas não são atraídas pela igreja? Justamente porque não existe representação. Deus não, eles veem Deus da forma como maltrata os seus irmãos. Eles veem Deus como maltrata os seus próprios ungidos, os seus próprios líderes. É isso que eles veem. Eles veem um Deus a qual quer o mal das pessoas. É isso que nós estamos, é isso que a igreja está representando hoje. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos tomar muito cuidado, né? E Deus está aqui para nos auxiliar. Agora eu queria deixar essa passagem bíblica, né? De novo, né? De novo. João capítulo 13. Queridos irmãos, não tem ideia como essa passagem ela é tão rica. Se você pudesse imaginar, eu queria que você meditasse nela mais uma vez. Capítulo 13, versículo 34 até 5 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, como também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Ou melhor, também vós amais uns aos outros como vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Medite nesse versículo. Agora vamos para o 17, 21 e nós vamos terminar já. A hora está passando aqui, rugindo forte, né? Vamos lá, 17, 21 de João. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está aqui essas passagens, e com poucas coisas o ódio fere o coração de Deus, envergonha o seu nome e devasta a sua obra na igreja. Lamentamos por isso. Amanhã estamos dando continuidade a esse trabalho sobre esse tema tão importante. Pastores, né, precisam de avivamentos. Pastores, né, precisam alertar, e membros precisam ficar fixo, porque pastores de curta temporada, membros passageiros. Até amanhã, até o próximo vídeo. Estamos novamente aqui para poder trazer essa mensagem para você. É muito bom, hein? Não perca não. Deus te abençoe.